Olá pessoal, sejam bem-vindos ao blog do SQL. Eu sou o Mauro e no vídeo de hoje a gente vai explorar um recurso extremamente útil em banco de dados, que são as tabelas temporárias. Se você precisa de uma solução prática para lidar com dados em processos temporários sem comprometer sua base de dados principal, você está no lugar certo. Vamos mergulhar no mundo das tabelas temporárias no MySQL e descobrir como elas podem tornar suas consultas mais eficientes e seguras. O que são tabelas temporárias? As tabelas temporárias são criadas dentro de uma seção de banco de dados para ajudar na manipulação de dados sem afetar a tabela original. Elas são automaticamente eliminadas ao final da sessão, o que significa que não ocupam espaço de armazenamento a longo prazo e não deixam rastros nos dados permanentes. Para criar uma tabela temporária, você usa o comando create temporary table, o nome da tabela temporária. E como a gente disse anteriormente, a tabela criada será visível apenas para a sessão atual e será automaticamente descartada ao fim da sessão, a menos que você a exclua explicitamente antes com um drop table. Criar uma tabela temporária no MySQL é bem simples. Vamos começar com um exemplo básico, onde a gente vai criar uma tabela temporária para analisar os pedidos de hoje, tá? Eu vou usar uma tabela que já existe, que é a pedido. Então eu vou dar um select aqui no pedido para vocês verem. Vamos lá. Ó, select tudo from pedido, para vocês verem a tabela pedido, tá? A estrutura da tabela pedido é o ID pedido, né? O ID cliente, a data do pedido, o valor total e o status, se é concluído ou pendente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a tabela temporária para verificar quais são os pedidos da data de hoje, da data corrente, né? A data de hoje para mim é 22/4/2024, tá? Então vamos lá. A gente vai criar create temporary table. Aí, vamos chamar de temp pedidos, tá? Ok? Aí a gente vai fazer um S. Lembra que na view, se você viu o vídeo de view, a view é exatamente criada desse jeito. Se você não viu, clica no card aqui em cima, que eu vou deixar o vídeo de view aqui para vocês, tá? Aí você pode falar, eu quero que crie uma tabela temporária, tá? Chamada temp pedidos, como um select da tabela pedido, onde a data pedido seja igual à data corrente, a função curDate no MySQL, tá? Foi criado, beleza? Agora vamos fazer um select para vocês verem, ó. Select from temp pedidos. Vamos ver? Olha lá, você tem todos os pedidos da data atual. Minha data atual é 22/4, que é o dia de hoje, tá? A tabela temp pedidos agora contém todos os pedidos do dia de hoje e será automaticamente descartada ao fim da sessão. Ou seja, quando eu fechar aqui o Workbench e finalizar a sessão, eu vou perder ela. Eu também poderia deletar ela como? Eu poderia vir aqui, ó. Vamos lá. Drop table. Temp pedidos. Aí se eu tentar dar um select aqui, ó, ele vai falar que não existe. Beleza? Então você pode deletar a tabela temporária antes até, tá? Então vou criar ela de novo. Vamos lá, select table. Ó, pronto, criei de novo. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar ela para fazer um exemplo prático, tá? Vamos usar essa tabela temporária para uma análise mais complexa. Imagina que queremos calcular o valor total de pedidos por cliente apenas com os dados de hoje. Então a gente vai aproveitar a tabela temporária temp pedidos que tenha os pedidos da data de hoje e eu quero somar o valor total por cliente, tá? Então o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode vir aqui, select, como se ela fosse uma tabela normal. Ó, cliente, vou fazer a soma do valor total, ok? Vou colocar um alias, tá?
no nome da coluna, valor total pedido, tá? From temp pedidos, que é a nossa tabela temporária. O que eu vou precisar fazer agora? Eu preciso agrupar por ID cliente, que é o que eu quero, né? Então, vamos lá, group by ID cliente. Vamos ver se deu certo? Olha lá, ele agrupou por cliente, tá vendo? Pela data de hoje. É que eu coloquei na data de hoje um para cada cliente, mas se tivesse mais, ele ia agrupar a soma do valor total que esse cliente tinha feito na data de hoje. Beleza? E esse exemplo mostra como as tabelas temporárias podem ser usadas para executar agregações e análises sem sobrecarregar a tabela principal. Show isso, né? Agora, vamos fazer um outro exemplo com join nas tabelas temporárias. Fechou? As tabelas temporárias são excelentes para operações de junção que são demasiado custosas em tabelas grandes, por exemplo. Por exemplo, se quisermos comparar os pedidos de hoje com os de ontem, a gente pode criar outra tabela temporária para os pedidos de ontem e então fazer um join. Como que a gente faria isso? Olha só, eu vou criar uma tabela temporária chamada temp pedidos ontem, que eu vou pegar todos os pedidos feitos na data de ontem. Olha só, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma create temporary table, tá? Vou colocar de o nome da tabela temporária de temp pedidos ontem. Fechou? Ó, agora eu vou querer o quê? Eu quero fazer a mesma coisa. Ó. Quero select from pedido. Só que agora eu quero os pedidos da data de ontem. Então, where data pedido, ok? Seja a data corrente de hoje, que a função é curDate no MySQL, menos o intervalo de um dia. Tá? Ou seja, ele vai pegar a data de hoje menos um dia, vai ser ontem. É o que eu quero. Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Select tudo from temp pedidos ontem. Ok? Vamos lá ver. Olha só, ele criou 21 e do dia 21, que foi a data de ontem. Beleza? Então a gente criou uma tabela agora com os pedidos da data de ontem. Agora eu quero comparar, ver os pedidos da data de ontem e de hoje do mesmo cliente. Como que a gente poderia fazer isso fazendo join? Vamos ver? Olha só, vamos lá. Eu vou fazer um select, vou fazer um join nas duas tabelas temporárias. Ó. Select, eu vou falar que eu quero o ID cliente, tá? Opa, então um outro aqui. Então vamos pular aqui embaixo. Eu quero o ID cliente, o valor total, porque a gente vai pegar por cliente da data de hoje. Então eu quero o valor de hoje, beleza? E eu vou pegar o valor total da data de ontem. Então vou colocar de ontem, beleza? Eu tô colocando eles pra gente não se perder. Calma que a gente ainda vai mostrar de que tabela tá vindo cada coisa, né? Então vamos lá. Eu vou falar que veio da tabela temp pedidos, que é a tabela temporária dos pedidos de hoje, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um alias para ficar mais fácil, para não ficar tendo que colocar temp pedidos ponto ID cliente, tempo. Vamos colocar um alias como A, beleza? Exato. A gente vai fazer um inner join, ok? Na temp pedidos ontem, tá? SB. Então, A é da data atual, os pedidos da data atual, da tabela da data atual temporária, e o B é da tabela temporária dos pedidos de ontem, beleza? E como que vai ficar a chave? Então, vai ser dentro, né? Onde o A.id cliente seja igual a B.id cliente, tá? Então a gente fez a chave aqui, pegou o ID cliente da tabela temporária do tempo pedidos da data de hoje e o ID cliente da tabela temporária de pedidos de ontem, beleza? Só que aqui eu preciso definir quem que é cada um dos valores aqui,
né? Então, ó, o ID cliente eu posso pegar tanto do A quanto do B, não tem problema. Porque os dois ID cliente vai ser igual. Então, eu vou pegar do A. O valor total do valor de hoje tem que ser da tabela A. Por quê? Porque é da tabela da data de hoje, né? Dos pedidos da data de hoje. E o valor total do B, que é o valor dos pedidos de ontem. Beleza? Vamos executar para ver? Olha lá. Então eu tenho o ID cliente 1, ele teve um valor hoje de 180 e um valor de ontem 299,99. O ID cliente 4 teve o valor de hoje de 350,50 e 129,99, tá? Então a gente fez um join dentro de duas tabelas temporárias. Você viu que legal? Esse join nos ajuda a comparar diretamente o desempenho de vendas diárias sem impactar o desempenho do banco de dados principal. Só que não esquece, tá? Ele não vai atualizar. Quando você criou essa tabela, é aquela tabela que você fez na hora. Se tiver uma atualização no pedidos, você vai ter que recriar essa tabela, tá? Temporária, para poder fazer de novo o select nela, porque senão não vai ser atualizado os valores. Beleza? Agora, eu quero fazer um outro exemplo, uma filtragem de dados temporários para relatórios, né? Por exemplo, vamos usar a tabela temporária para preparação de dados para um relatório. Digamos que queremos gerar um relatório sobre produtos mais vendidos durante uma promoção específica. A gente pode usar uma tabela temporária para filtrar esses dados. Como que a gente pode fazer? Vamos supor que a promoção aconteceu num determinado período, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro deixa eu mostrar a tabela venda para você. Ó, select tudo from venda, tá? Que é a tabela que a gente vai utilizar. Olha só, aqui na tabela de venda a gente tem o ID produto, a data da venda, a quantidade, o preço de venda e o ID do cliente. A gente quer saber as datas, quer pegar os produtos de uma determinada promoção, que foi em um determinado período, né? Como que a gente poderia criar, então? Vamos lá, vamos criar aqui create temporary table, ok? Vamos fazer um temp produtos promo, né? E aí a gente vai colocar aqui a query que a gente quer criar essa tabela temporária. Aqui a gente vai pegar a quantidade vendido por produto num determinado período, certo? Então vamos lá. Então a gente vai pegar select ID produto. A gente vai somar a quantidade desse produto, tá? Vamos colocar como total vendido, tá? Total vendido. Beleza? Da onde? Da tabela venda. Lembra que agora eu quero saber de uma promoção específica que aconteceu num período específico. Vamos falar que rolou entre 1 e 15 de abril, tá? Então vamos lá. Where data venda between, né? Lembra, o between serve para você pegar um período entre duas datas. Então, between 2024 0401 and eu quero 2024 0415, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu quero que seja agrupado por grupo, né? Para saber quanto que foi vendido, a quantidade de cada produto nesse período. Então, group by ID produto. Beleza? Criamos. Vamos ver se deu certo essa tabela temporária antes da gente fazer o join do produto para mostrar quais foram os produtos. Vamos ver? Ó, select tudo from temp produtos promo. Vamos ver? Opa! Céu menor. Eita! Aqui, ó. Tá? Olha lá, eu tenho o total vendido de cada produto. Porém, assim, fica difícil de ver qual produto que é, né? Então a gente vai fazer um join na tabela produto para saber qual produto que é. Beleza? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a tabela produto, então vamos lá.
Antes, deixa eu pegar a tabela produto para vocês verem como que é a estrutura da tabela produto, tá? From produto. Olha só, eu tenho o ID do produto, o nome, a descrição, o preço, a ID de categoria e o estoque, tá? Então, o que que eu quero? Eu quero o nome do produto. Eu quero a coluna, lembra que a gente criou a coluna aqui total vendido. O alias dela ficou total vendido da tabela Temp Produtos Promo, né? Então, total vendido, tá? From, da onde que a gente vai pegar? A gente vai pegar da tabela temporária pedidos gente, desculpa, produtos promo, foi muita tabela junto aqui, tá? Vamos já colocar os alias dela. Ó, o produtos promo, que foi o que a gente criou aqui em cima, eu coloquei o alias de T, tá? E agora a gente vai fazer um join no produto para poder pegar o nome do produto. Então vai ficar join, inner join, ok? Produto P on. Vamos pegar t.id produto igual a p.id produto, tá? Agora, o nome vai vir de que tabela? Da tabela P. E o valor total vendido da tabela T. Vamos rodar para ver? Olha lá, a gente tem o nome do produto e quanto foi o total vendido naquele período de promoção que a gente fez do Between entre dia 1 do 4 e 15 do 4. Beleza? Olha só. E aqui também você poderia acrescentar, por exemplo, limite 10, como se fosse uma tabela normal, tá? Ó, limite 10 não, porque vai dar certinho. Vamos colocar limite 5, ó. Beleza? Então você trabalha com ela como se fosse uma tabela normal. E esse relatório nos dá uma visão clara dos produtos mais vendidos no período da promoção, sem precisar carregar repetidamente grandes conjuntos de dados da tabela principal de vendas. Um outro exemplo que a gente pode fazer é uma simulação de alteração antes de executar permanentemente mesmo, né? As tabelas temporárias são perfeitas para simular essas alterações em dados, porque você, antes de fazer essas mudanças permanentemente, você faz ela virtualmente para você ter certeza que está sendo feito corretamente. Vamos, por exemplo, supor que eu quero fazer um aumento de 10% nos produtos, no preço de todos os produtos. Antes da gente fazer na tabela principal, na tabela verdadeira, a gente pode fazer uma tabela temporária para simular. E a gente pode falar assim, eu quero de uma categoria específica. Vamos ver uma categoria aqui. Deixa eu fazer, pegar uma categoria aqui. Select tudo from. Vamos ver, eu criei uma tabela categoria, tá? Vamos pegar uma tabela, a categoria de informática, tá? O que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos criar a tabela temporária para ver. Table. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela temporária para fazer essa simulação. Vamos chamar essa tabela de temporária de temp preço atualizado, ok? Agora a gente vai pegar a tabela produto e fazer o acréscimo de 10%, ou seja, vezes 1.10, para a gente saber o valor verdadeiro, como ficaria, né? Vamos lá, então a gente vai fazer um select ID produto, beleza? A gente colocaria preço vezes 1.10, que seria o aumento, então seria o novo preço. Então vamos colocar um alias de novo preço. Bom, como a gente está colocando o novo preço, vamos colocar também o valor do preço atual, né? Preço, o novo preço, tá? From produto, where, ID, vamos pegar uma categoria só, tá? Vamos pegar a ID categoria 5, que é informática. Vamos ver. Criamos. Vamos dar um select para ver se criou mesmo. From temp
preço atualizado. Olha só, o ID produto 5 tinha um preço de 200, se a gente atualizar vai para 220. O ID produto 6 tem um preço de 50, se a gente atualizar vai para 55. Beleza? Viu como é bom para a gente ter uma ideia de como vai ficar antes de atualizar? A gente pode fazer isso simulando numa tabela temporária antes de executar na principal mesmo, né? E assim a gente pode revisar os preços atualizados antes de aplicá-los definitivamente. E nesse exemplo aqui a gente aumentou o preço dos produtos de uma categoria específica em 10% temporariamente para análise, né? Antes de aplicar essas mudanças definitivamente nos sistemas. Como vocês viram, as tabelas temporárias são incrivelmente úteis para lidar com dados de forma isolada e segura. Elas oferecem flexibilidade, melhoram o desempenho das consultas e ajudam a manter a integridade dos dados permanentes. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado o poder das tabelas temporárias no MySQL. Pratique usando-as em seus projetos de banco de dados e veja como elas podem facilitar suas tarefas de análise e consulta. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como esse, beleza? Tem dúvidas ou sugestões? Deixa no comentário abaixo. Obrigado por assistir, bons estudos em SQL e até a próxima.